Após ser abandonado por seu pai quando ainda era filhote, um gato laranja folgado tem a sorte de ser adotado, porém anos depois seu passado retorna para assombrá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Garfield Fora de Casa de 2024. Então preparem-se, é hora do recap. Quando era filhote, Garfield foi abandonado por seu pai dentro de um caixote de madeira. Com a promessa de que logo voltaria para buscá-lo, Vic desapareceu na escuridão, porém várias horas se passaram e ele não retornou. Faminto após enfrentar uma forte tempestade, o pequeno sentiu o delicioso cheiro vindo de uma pizzaria e decidiu ir até lá. Quando se aproximou da janela do estabelecimento, Garfield se deparou com John, que lamentava o fato de estar sozinho, pois todas as pessoas ao redor estavam na companhia de seus familiares. Encantado com a fofura do filhote, John decidiu abrir a janela e alimentá-lo. O problema começou quando, depois de comer uma pizza inteira, o pequeno correu para a mesa dos outros clientes e devorou toda a comida que encontrou pela frente. Ao perceber o erro que cometeu, John aproveitou que todos os clientes estavam distraídos cantando parabéns para uma aniversariante e foi atrás do felino. Desde jovem, Garfield é muito esperto e sempre conseguiu se safar de suas artimanhas. Dessa vez não foi diferente, pois John usou uma lasanha como isca para atraí-lo e saiu do restaurante sem ser notado. Porém, em vez de ficar irritado com o filhote, o homem gostou de ter a companhia dele e decidiu levá-lo para casa. Desde então, eles nunca mais se separaram e até adotaram mais um membro para fazer parte da família. Com o tempo, Garfield conseguiu transformar Odie em seu aliado e o cão passou a ajudá-lo a roubar a comida de John. Os anos se passaram e aos poucos Garfield foi se estabelecendo como o rei da casa e passou a cuidar de John para retribuir todo o amor e carinho que seu dono dedicou a ele. Naquela noite, enquanto John descansa para enfrentar mais um dia de trabalho, Garfield acorda Odie para que o cão possa ajudá-lo a preparar um lanche. Enquanto os pets decidem o que irão comer, dois intrusos invadem a casa e a dupla acaba sendo capturada. Após o ataque, os dois cães levam suas vítimas para uma casa abandonada. Em seguida, Garfield e Odie são amarrados no teto. Depois de alguns minutos preso de cabeça para baixo, o felino começa a ter alucinações e pensa estar delirando quando vê uma sombra se aproximando dele. No entanto, quando escuta uma voz tentando se comunicar, Garfield tem a certeza de que aquela silhueta não é fruto de sua mente. Aparentemente, aquela pessoa está ali para ajudá-los a escapar e balança a corda para que a dupla consiga pousar em segurança no segundo piso. Quando a dupla chega ao chão, a criatura encapuzada se aproxima e pede que eles a sigam. No entanto, ao ouvir aquela voz, Garfield logo a reconhece e retira o capuz que Vic estava usando para se esconder. Imediatamente, o felino percebe que foi salvo por seu pai e fica furioso ao vê-lo, pois se lembra muito bem do dia em que foi abandonado por ele. Enquanto pai e filho discutem, um barulho assustador ecoa na mansão e de repente Jinx aparece. Ao vê-la, Vic fica encabulado e tenta fingir naturalidade, mas ele sabe que Jinx guarda profundos ressentimentos por algo que aconteceu entre os dois no passado. Nesse momento, Garfield aproveita para perguntar o motivo da gata ter enviado seus capangas para capturá-los, e Jinx decide contar a sua triste história. A felina revela que nasceu em uma pequena cidade que fica nos arredores de Londres, mas seu sonho era viver na cidade grande. Para conseguir realizá-lo, Jinx passou por muitas dificuldades, mas finalmente conseguiu chegar a Londres e arranjou uma oportunidade para mostrar todo o seu talento. Porém, ao ver todas as pessoas a observando na plateia, Jinx entrou em pânico e não conseguiu fazer a apresentação. Depois disso, ela passou a viver nas ruas até o dia em que conheceu o Vic e sua gangue. Ao ser recrutada para se tornar parte daquela família, Jinx e seus novos amigos planejaram um grande assalto a uma fazenda. Após roubar inúmeras garrafas de leite, a gangue dos gatos fugiu, mas Jinx acabou ficando para trás e foi capturada pela carrocinha. Quando chegou no abrigo de animais, a felina
felina foi colocada numa cela, junto com vários outros gatos, e ali viveu os dias mais terríveis de toda a sua vida. Decidida a sair daquele lugar asqueroso, ela resolveu fazer aliados, e com a ajuda de Roland e Nolan, conseguiu escapar do abrigo. Desde o dia em que conseguiu fugir, Jinx só consegue pensar em uma única coisa: vingança. Porém, como não conseguia encontrar Vicky em lugar nenhum, a solução foi capturar o seu filho para obrigá-lo a aparecer. Ao ouvir essa história, Garfield pergunta como a gata pretende se vingar, e Jinx diz que Vicky terá que pagar 1 litro de leite para cada dia que ela ficou presa. O problema é que a felina ficou no abrigo por quase 5 anos, o que significa que Vicky terá que pagar 1.675 litros de leite para ela. Sem saber onde arranjar tanto leite, Vicky se pergunta como pagará essa dívida, e Jinx sugere que ele retorne à fazenda onde tudo começou. Além disso, Garfield e Old terão que acompanhá-lo, e caso não retornem com o pagamento em até 72 horas, Jinx enviará Roland e Nolan atrás deles. Ao sair da mansão, Garfield está furioso, pois não acha justo seu pai aparecer depois de tantos anos, trazendo problemas para ele. Entristecido, Vicky tenta explicar para o seu filho o que de fato aconteceu na noite em que foi abandonado, mas Garfield se recusa a ouvir o que ele tem a dizer. Sem outra alternativa, Garfield começa a pensar numa estratégia para invadir a fazenda Lactose, e seu pai afirma que essa será uma tarefa fácil. Pela manhã, quando acorda, John desce as escadas de sua casa, enquanto chama Garfield e Old para tomar o café da manhã, mas eles não aparecem. Ao chegar na cozinha, o homem encontra a porta da geladeira aberta e alguns alimentos espalhados pelo chão. Nesse momento, John começa a se preocupar, pois sabe que Garfield jamais deixaria comida estragando no chão. Desesperado, ele começa a procurar por todos os cantos da casa e entra em pânico ao perceber que seus melhores amigos não estão em casa. Enquanto isso, Garfield e Old tentam descobrir como pegar uma carona no trem de carga que está a caminho da fazenda, e Vicky usa um galho de árvore para arremessar o seu filho para dentro do vagão. Em seguida, ele e Old entram no veículo e Vicky aproveita a oportunidade para tentar se reaproximar do seu filho. No entanto, Garfield não está nem um pouco interessado em saber mais sobre a vida do seu pai. Enquanto ambos discutem, Old trabalha para montar um cantinho confortável para que ele e seu amigo possam descansar até chegar ao destino final. Algumas horas depois, o trio finalmente chega à fazenda Lactose, porém, ao contrário do que Vicky se lembra, o lugar se tornou um grande sucesso. Além de movimentada e repleta de pessoas, aquela fazenda se tornou uma atração turística, portanto é quase impossível entrar ali sem ser visto. Enquanto pensa numa estratégia para seguir com o plano, Garfield avista Otto, o mascote da fazenda, e percebe que ele está muito triste. Sendo assim, o gato decide ativar o seu lado diplomático para se aproximar do touro, sem levantar suspeitas, na tentativa de descobrir como atravessar aqueles muros. Porém, o touro está tão entristecido que não dá atenção ao que ele tem a dizer, e após ver Ethel saindo do celeiro, Otto dá um pequeno sorriso. Aparentemente, ele sente muita falta da sua namorada, mas por algum motivo não pode se juntar a ela. Ao perceber a profunda tristeza que tomou conta do touro, Old fica arrasado e decide se juntar a ele para fazer companhia. Com o coração partido, Otto conta que já faz alguns anos que ele foi expulso da fazenda Lactose e se separou de sua amada. O touro revela que já tentou invadir a fazenda para libertar Ethel, mas foi pego todas as vezes. Nesse instante, Vicky encontra uma oportunidade perfeita para conseguir a ajuda de Otto para invadir a fazenda e promete que irá libertar Ethel. Ao ouvir isso, o touro não pensa duas vezes antes de se juntar à equipe e monta uma rota de fuga para que eles possam escapar em segurança. Assim que entrar na fábrica, o trio deve seguir direto para a sala de energia e entrar na tubulação. Após atravessar o labirinto formado pelos tubos, eles chegarão ao refrigerador e precisarão se pendurar nas barras para chegar à zona de carga. Por fim, eles deverão pegar a chave do caminhão de leite e dirigir até o lado oeste da fazenda para libertar Ethel.
projétil. Depois de colocar a vaca dentro do veículo, a equipe deve fugir para bem longe, mas se o plano der errado, todos correm o risco de serem presos. Enquanto isso, John continua tentando entrar em contato com algum profissional que possa ajudá-lo a recuperar os seus pets perdidos. Naquela tarde, enquanto aguarda o momento certo para realizar a primeira etapa do seu plano, Otto aproveita para treinar sua equipe para superar os desafios que encontrarão pela frente. Enquanto Wade descansa, Vicky e Garfield passam por verdadeiros testes de vida ou morte e precisam resistir a todos os ataques do touro para provar que estão aptos a seguir com o plano. No entanto, essa estratégia serve apenas para causar ainda mais desentendimentos entre pai e filho, pois Garfield ainda culpa Vicky por estar naquela situação. Na tentativa de ajudá-los a fazer as pazes, Wade usa um cipó para amarrá-los ao redor do tronco de uma árvore, mas isso também não é suficiente para fazê-los se reaproximar e eles acabam machucando um ao outro ao tentar escapar dali. Após vários minutos de discussão, Vicky finalmente encontra uma chance de se explicar e conta a verdade sobre o que aconteceu na noite em que Garfield e John se conheceram. O felino amava o seu filho profundamente e vê-lo sentir fome cortava o seu coração. Os donos de restaurante não gostavam de ver gatos de rua revirando seu lixo. Então Vicky precisou deixar o seu filho naquele beco para sair e procurar comida para alimentá-lo. No entanto, quando retornou para dar o pequeno peixe que encontrou para o filhote, Vicky o viu na companhia de John e ficou feliz por saber que seu filho teria a chance de viver em uma casa segura e quentinha, onde não precisaria passar fome. Apesar da dor que sentiu ao ter que vê-lo partir, Vicky nunca se arrependeu de sua decisão, pois sabia que essa era a melhor chance que Garfield teria de ter uma vida melhor. Ao ser questionado sobre o motivo de nunca ter ido visitar o seu filho, Vicky revela que foi diversas vezes até a casa de John. Porém, quando viu que Garfield estava feliz com sua nova vida, ele decidiu se afastar de vez. Quando percebe que pai e filho finalmente conseguiram se entender, Wade decide soltá-los e nenhum deles percebe que estão sendo observados bem de perto. Poucas horas antes do trio invadir a fazenda, Roland e Nolan retornam para a mansão a fim de avisar Jinx sobre o andamento do plano e a gata decide fazer uma ligação. Decidida a avisar a polícia sobre a invasão, a demente deixa um recado e Marge, a chefe da polícia local, usa um tradutor de gatos para entender o que a felina está dizendo. Após receber a denúncia, a mulher se prepara para agir. Na manhã seguinte, pouco antes de dar início ao plano, Otto entrega algumas nozes para os membros de sua equipe e afirma que elas servirão como comunicadores. Minutos depois, quando um caminhão escolar se aproxima, os invasores pegam carona com as crianças para entrar na fazenda sem serem notados. Como estão escondidos dentro das mochilas, Marge não consegue detectá-los por meio das câmeras de segurança. Através dos comunicadores, Garfield e o restante da equipe recebem as coordenadas de Otto para encontrar a sala de energia e conseguem entrar sem serem notados. Após localizarem o duto de ventilação que fica no fim do corredor, o trio é surpreendido pela chegada dos funcionários e precisa se esconder. Na tentativa de despistá-los, Vicky se veste de faxineiro e consegue manter o disfarce até o momento em que os funcionários se afastam. Em seguida, o trio entra na tubulação e escorrega pelos túneis até chegar a uma sala repleta de máquinas. Nesse momento, Otto percebe que eles foram parar na fábrica e Garfield acaba sendo flagrado pelas câmeras de segurança do local. Enquanto Vicky e Wade estão em segurança no setor destinado aos funcionários, Garfield vai parar no meio da fábrica e é enviado para o ralador de queijos. Ao ver o seu amigo em perigo, Wade rapidamente vai atrás dele e o felino consegue se salvar pulando em uma esteira de queijos. No entanto, ao final da esteira, a dupla acaba se separando mais uma vez e
Garfield é enviado para o setor de fundis. Quando ele estava prestes a cair numa piscina de queijo fervente, Woody consegue salvá-lo, mas dessa vez o cão quase é fatiado junto com seu melhor amigo. Ao ver a sua equipe em perigo, Vic decide agir e vai atrás deles. Depois de salvá-los da morte iminente, o gato de rua e seus amigos seguem em direção à zona de carga. Porém, nessa hora eles se deparam com um novo problema. O quadro onde as chaves deveriam estar penduradas está vazio. Isso aconteceu porque Marge conseguiu chegar ao local antes deles e pegou todas as chaves para interromper aquele roubo. Quando a policial aparece, Garfield usa uma cadeira de rodinhas para tentar derrubá-la, mas a mulher desvia do ataque e ainda consegue algemar os pés do felino. Ao perceber que Marge é uma ameaça, Vic e Woody tentam escapar, mas a policial continua tentando pegá-los. Com a ajuda de Otto, Garfield pensa em um plano para escapar e ataca a demente com um esfregão. Furiosa, a mulher vai atrás do gato laranja e usa uma arma de choque para eletrocutá-lo. Durante o ataque, Marge escuta o alarme de segurança sendo disparado e através das câmeras de segurança, ela vê o touro tentando invadir a fazenda. Quando percebe que a carrocinha está a caminho, Vic decide trair o seu filho e arremessa Garfield e Otto em cima da policial. Dessa forma, o traidor consegue roubar a chave do caminhão e entra no veículo enquanto os outros membros de sua equipe ficam presos com Marge. Ao fugir com o caminhão, Vic abre uma passagem na cerca elétrica e Otto finalmente consegue se aproximar de Ethel. Porém, antes que o casal pudesse escapar junto, Marge aparece com uma equipe de seguranças e separa os dois. Após ser atacado, o touro não tem outra opção senão fugir e avista Woody e Garfield sendo capturados pela carrocinha. Minutos depois, enquanto pilota o caminhão de carga, Vic se depara com Roland e Nolan na estrada e precisa frear o veículo. Logo depois, Jinx aparece e Vic entrega o caminhão de leite para ela com a esperança de quitar a sua dívida. Nesse instante, o felino descobre que foi enganado, pois a verdade é que a gata queria que ele fosse levado para o abrigo de animais e passasse os últimos dias de sua vida preso lá. Ao ser abandonado por seu pai pela segunda vez, Garfield começa a se sentir um grande inútil, pois não deveria ter dado outro voto de confiança para ele. No entanto, ao chegar no gatil, o felino conhece os antigos membros da gangue de seu pai e descobre que Vic foi expulso, pois saía durante os roubos para ver o seu filho. Segundo aqueles gatos, todo domingo à noite, Vic ia visitar o filhote para ver como ele estava e fazia isso religiosamente. Mesmo ouvindo os relatos daqueles gatos desconhecidos, Garfield ainda não acredita nessa história e está prestes a perder as esperanças quando Woody aparece. Surpreso, o felino pede a ajuda do seu velho amigo para escapar, mas logo em seguida, John chega ao local. O homem está exausto, pois passou as últimas 2 noites em claro, procurando seus pets. Naquele dia, por coincidência, ele decidiu procurar nos abrigos da cidade e finalmente conseguiu encontrá-los. Ao retornar para casa, Garfield comemora o fato de ter a sua vida de volta e aproveita todas as mordomias que sua casa tem a oferecer. Para comemorar o retorno de seus companheiros, John prepara vários tabuleiros de lasanha e permite que eles comam o quanto quiserem. No entanto, antes de devorar o primeiro pedaço do seu alimento preferido, Garfield olha em direção à janela e se lembra de seu pai contando que sempre ia visitá-lo durante o jantar. Nesse momento, o felino se levanta da mesa e decide sair de casa para verificar se Vic está por perto. Ele está tão ansioso para encontrar o seu pai que quase é atropelado ao atravessar a rua. Porém, quando sobe nos galhos da árvore onde Vic disse que costumava ficar, Garfield não o encontra e se decepciona mais uma vez. Porém, ao olhar para cima, o gato se depara com diversas marcas deixadas por seu pai, que fazia um risco no tronco todas as vezes
que ia visitá-lo. Quando percebe que Vic estava dizendo a verdade, Garfield imediatamente desce da árvore e decide ir atrás dele. Enquanto tenta entender o motivo de Vic tê-los abandonado, Garfield percebe que isso foi apenas parte do plano dele, pois seu pai sabia que Jinx não iria deixá-los ir tão facilmente. O felino também sabia que se Garfield e Old fossem levados para o abrigo, John facilmente conseguiria encontrá-los e eles poderiam voltar para casa. No entanto, se essa teoria estiver correta, seu pai está em perigo, portanto Garfield decide sair para procurá-lo. Na companhia do seu fiel escudeiro, o felino retorna à mansão abandonada e mais uma vez, John perde seus pets. Ele estava preparando um presente de boas-vindas para Garfield e pretendia surpreendê-lo com um bolo vulcão, mas seus planos não saem conforme esperado. Ao chegar na mansão, os dois amigos saem à procura de Jinx, mas não encontram ninguém por lá. Enquanto vasculham o local, eles se deparam com um quadro repleto de fotos e descobrem que a demente pretende jogar Vic de uma ponte. Desesperado, Garfield decide entrar em contato com Otto através do comunicador e afirma que ainda pretende cumprir o acordo que eles fizeram, mas antes precisará de sua ajuda. Nesse momento, Jinx e seus capangas estão com Vic em um trem de carga e aos poucos se aproximam da ponte onde a gata pretende jogá-lo. O que a vilã não imagina é que Old e seus amigos estão se preparando para resgatar Vic e mais uma vez, Garfield é arremessado em direção ao trem em movimento. Após derrubar Jinx, o felino corre para libertar o seu pai, mas não consegue cortar a corda. Furiosa, a gata pega um machado para tentar golpeá-lo, mas acaba libertando Vic durante o ataque. Rapidamente, pai e filho deslizam pela lateral do veículo até chegar ao outro vagão. Porém, após subir no teto, eles acabam sendo cercados por Roland e Nolan. Nesse instante, dezenas de drones aparecem carregando caixas de pizza, e Garfield usa aqueles lanches para atacar os seus inimigos. Quando o trem chega próximo ao local onde Old está, Roland ataca Vic e Garfield decide jogar pimenta nos olhos do grandalhão para ajudar o seu pai a escapar. Para se livrar daquela gangue de uma vez por todas, Garfield devora um pote inteiro de molho de pimenta e usa o seu bafo flamejante contra Jinx e seus capangas. Após abrir caminho até o último vagão, pai e filho se penduram em um galho e quando estava prestes a ser pego, Garfield empurra o seu pai da ponte. Sabendo que há uma rede lá embaixo esperando por eles, o gato laranja pula logo depois. Mas tanto ele quanto Vic acabam sendo arremessados de volta para cima. Dessa vez eles são capturados e Garfield pede perdão ao seu pai por não ter sido capaz de salvá-lo. Nesse momento, de frente para a morte, a dupla demonstra estar mais unida do que nunca e ao perceber isso, Roland e Nolan ficam comovidos. Emocionados com aquela cena, eles se recusam a continuar seguindo as ordens de seu chefe. Então Jinx decide empurrar todos eles do penhasco. Após obter sua vingança, a felina comemora alegremente, mas não percebe a barra de metal que está em seu caminho e também acaba sendo derrubada do trem em movimento. Durante a queda, Roland agarra o trio no ar e usa o seu corpo pelancudo como paraquedas. No entanto, ele não consegue planar por muito tempo e o grupo acaba sendo salvo por Otto. No caminho até a rede, eles se deparam com Jinx em queda livre e a gata também é resgatada. Após salvar seu pai, Garfield decide ajudar Otto a libertar a sua namorada. Para isso, ele entra em contato com Marge e usa um tradutor de gatos para se passar por humano. Em seguida, combina de se encontrar com a mulher e consegue a liberdade de Ethel em troca de Jinx. Como uma boa policial, Marge é capaz de tudo para prender criminosos. Então, quando ficou sabendo das crueldades que a gata fez, a mulher prontamente aceitou a troca. Depois de vários anos separados por uma cerca, Ethel e Otto finalmente se encontraram e puderam dar continuidade ao seu romance. Na manhã seguinte, Old e seu amigo retornam para casa
e Garfield se despede do seu pai. Ao ver os seus pets entrando pela porta, John corre para abraçá-los e fica aliviado por saber que eles estão bem. Minutos depois, Garfield decide ir atrás de seu pai e consegue convencê-lo a entrar para conhecer o seu dono. Nesse dia, John decide adotá-lo e Vicky se torna o mais novo membro da família. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!